Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para mais um devocional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre valorizar o que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos buscado em Deus soluções e estratégias para sermos bem-sucedidos em nossa carreira cristã, familiar e profissional, especialmente em tempos turbulentos e turbulentos como os de hoje que estamos vivendo. Frequentemente oramos, pedimos a Deus uma ajuda, um socorro para nos ajudar em nossas necessidades. Pedimos a Deus ajudas para nos avançar e honrar aos nossos compromissos. Nós pedimos também ajuda para suprir todas as nossas necessidades ao nosso redor. Ao pensar sobre isso, nós podemos ver uma pergunta simples do Senhor para nós: o que tens em mãos? Deus faz lembrar de quando os discípulos ficaram espantados com toda aquela multidão no deserto sem comida. Ele não promoveu algo novo, mas os levou a considerar o que já havia promovido e a aplicar pela fé o que tinha em mãos, meus irmãos. Isso era um treinamento contra a tendência humana de esperar um milagre do céu sem nossa participação, ou de buscar racionalmente uma solução que humanamente seria impossível de se obter no momento. O que temos em mãos hoje? O que Deus proveu hoje? Deus estava treinando seus servos a confiarem plenamente nele e a andarem no campo de sua providência divina, meus irmãos, a fim de serem, de fato, seus cooperadores. Ele também sabe que nossa tendência é apegarmos-nos a coisas visíveis, é as que nós mesmos geramos no campo da lógica, no lugar de depender de sua providência. Somos tendenciosos a não valorizar o que ele já providenciou no momento, pois nossa ótica carnal é totalmente diferente da ótica divina. Ele provê as coisas pequenas para operar o milagre da multiplicação, mas sutilmente preferimos as grandes, meus irmãos, as que podemos admirar sem ser necessário do seu milagre. Na passagem da multiplicação de pães, em Mateus 14, do 13 ao 21, nós podemos ver que Jesus já sabia o que ele deveria fazer. Ele estava provando seus discípulos. Ele disse: dai-lhes-vos mesmo de comer. Como não sabiam o que fazer, foram a Jesus e Jesus mostrou que a solução era valorizar o que ele já havia provido. Jesus mandou que ele suprisse a multidão. Na verdade, estava treinando seus discípulos a serem seus colaboradores. Jesus faria sua parte abençoando, mas os discípulos teriam de fazer a parte deles, confiando e valorizando o que Deus já havia provido para o momento. 5 pães e 2 peixinhos. Nada é diante a grande necessidade, não é verdade? Mas isso quando estão na mão dos homens. Quando transferido para as mãos de Deus, para a mão do Mestre, meus irmãos, ele ministra a bênção e multiplica para todos serem supridos, que foi o que ele fez. Por que somos tão infrutíferos e não saciamos as necessidades do que estão ao nosso redor? Porque seguramos em nossas mãos o que Deus proveu, e isso gera morte, meus irmãos. Pedimos que ele faça milagres, mas nem sempre estamos dispostos a investir nas coisas que Deus já colocou nas nossas mãos.
Deus somente pode operar um milagre quando nós entregamos nas mãos dele. Antes que ele faça um novo milagre, ele quer transformar a minha, a sua vida, que hoje é morte por estar sendo ignorado e segura em nossa posse. Entendeu? Com Moisés, Deus manifestou o mesmo princípio. No lugar de clamar a Deus por milagres, ele deveria usar o bastão que estava em suas mãos para abrir o Mar Vermelho. Como disse Martin Luther King, esperar que Deus faça tudo enquanto o homem não faz nada não é fé, é superstição. Impedimos a bênção de Deus quando não valorizamos, irmãos, o que ele já proveu. Normalmente nós somos levados de um a outro extremo, ou então nós lutamos com nossa própria força para fazer as coisas sem depender dele, ou esperamos negligentemente que ele faça tudo sem nos mover, sem nos fazer nada. Nesses dois extremos, o inimigo sempre nos induzirá a ficar ofendidos por acharmos que Deus não está sendo justo em não nos socorrer. Temos a impressão que Deus nos desamparou, mas na verdade ele está procurando nos treinar no caminho do companheirismo vivo e eficaz, de sermos seus colaboradores de acordo com seus princípios, meus irmãos. Por que nós achamos que Deus Por que nós achamos que Deus deve prover das nossas necessidades? E o que temos feito com o que Ele já nos deu? Deve ficar claro para nós que Deus nos dá a provisão. E a provisão do Senhor sempre anda alinhada ao seu propósito e não ao nosso. Deus nos ama, mas quer nos livrar da vida egoísta. Ele nos ama, mas odeia o nosso pecado de querer nos relacionar com Ele para obter benefícios próprios. Ele nos ama e deseja que o amemos ao ponto de valorizar somente o que de fato merece real valor. Ou seja, as coisas que estão sendo sustentadas pela verdade e que Deus, nosso provedor, nos destinou. Ele não é, meus irmãos, tirano e não quer nos manipular, mas também Deus não é irresponsável para suprir-nos ao ponto de nos deixar no caminho dos tolos que amam a vaidade e cultivam a falsa felicidade que conduz à perdição. Entendeu, meus irmãos? A verdade é que se nós desejamos de fato construir uma vida cristã saudável, um relacionamento saudável, uma família saudável, um ministério frutífero, teremos de nos acertar diretamente com Deus, no tocante a reconhecer e valorizar o que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Pois somente administrando adequadamente o que Ele nos confiou é que poderemos avançar para construir coisas maiores. Quem é fiel no pouco também será no muito. E quem é infiel no mínimo também será no muito. Esse é um dos principais motivos, meus irmãos, porque encontramos cristãos em depressões, isolados, dividindo com outros, amargurados por não querer valorizar as pessoas que Deus colocou ao redor. Esse é o motivo porque também há tantos que buscam outras coisas, mas preferem se ambiciar
tanto com pessoas, com dinheiro, e desprezar o que Deus promoveu, entendeu? E que a cada dia, então, meus irmãos, venhamos ser humildes e ver as pequenas coisas que Deus tem nos concedido. Que venhamos hoje render ao Senhor e procurar honrá-lo, valorizando o que Ele já proveu e nos arrepender por menosprezar. Que possamos pedir a Ele para nos ajudar a exercitar a nossa fé na sua providência divina, transferindo para as mãos deles nossos 5 pães e 2 peixinhos e buscando a bênção dele da multiplicação em tudo que está ao nosso redor. Essa é a palavra que eu venho deixar para vocês hoje. Tenham um bom dia.